Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam bem-vindos ao Popo. Aqui é o programa voltado para a cultura pop japonesa. Animes, e tudo mais que a gente gosta de falar sobre essa cultura perturbadoríssima desses japoneses maravilhosos que a gente tanto ama, não é mesmo? Então, como primeiro programa, eu venho trazer para vocês um pouco sobre Alita, The Battling Angel. I'd do whatever I had to for you. I'd give you whatever I have. I'd give you my heart. Alita, they will come for you. Why? Exatamente, esse mangá que vai ser adaptado para uma versão cinematográfica. Então eu vou falar um pouquinho sobre quem é Alita, sobre um pouco dessa história, para você não chegar aí no cinema sem conhecer nada, né? Conhecer pelo menos um pouco dessa personagem que, assim, fez muito sucesso, teve aí por muito tempo, né? Alita é baseado em Gun, um mangá de 1990 feito por Yukito Kishiro, né? E o mangá tem uma pegada meio cyberpunk, né? Um futuro meio apocalíptico como Mad Max, que é exatamente isso que você vê, né? Primeiro, a história de Alita é o seguinte: a gente tem uma cidade chamada Zalem, que é uma cidade que fica flutuando, onde pessoas mais nobres vivem, né? E essa cidade fica sobrevoando ali em cima da terra. Enquanto isso, nós temos as pessoas que vivem embaixo, que são as pessoas que vivem na terra, e tem a cidade que fica exatamente embaixo do Zalem, que é a cidade da Sukata, onde várias pessoas vivem suas vidas numa boa, né? Nessa cidade da Sukata tem um doutor chamado Daisuke Ido, que é um cara que foi banido de Zalem. Ninguém teve as suas, ele saiu de lá, né? Ele não pôde mais viver em Zalem. E aí ele vem para a cidade da Sukata e começa a viver como um médico que cuida de ciborgues, desses ciborguezinhos e tal. Então ele tá lá na cidade da Sukata e ele encontra metade de um robô, né? Dessa robô, que é a Gali, no caso, na versão americana é Alita, por isso que a gente fica com Alita aqui, né? Ele encontra essa robô, né, que está destruída, mas ele percebe que o cérebro dela está intacto e funcional. Então ele pega essa robô e usa as habilidades dele de médico construtor e reconstrói, né, essa robô e liga ela de volta. Quando ele liga ela, ela não tem memória nenhuma, então ele dá o nome dela, cuida dela como se ele fosse um grande pai. E ele ainda tinha um outro trabalho, que ele era um caçador de recompensas. Ele caçava criminoso, entre outras coisas, para poder ter a rendinha extra dele do dia, né? Esse é o plot principal da história de Alita, né? Então, como eu já disse, o nome da personagem na versão original é Gali, não é Alita. Só que quando chegou nos Estados Unidos, eles fizeram adaptações dele e acabaram colocando o nome dela como Alita, que a gente conhece aqui na nossa região, né? No caso, a Alita, ela passa por mudanças durante a história. Primeiro ela recebe o corpo normal, que é destruído por um vilão, né? E aí o doutor coloca um corpo que ele tinha, que era um corpo berserker, bem fodão, e aí mistura com as habilidades mágicas dela de luta, que a gente não sabe de onde vem, que a gente só descobre depois, porque ela tem a perda de memória e tudo mais. E aí, velho, ela vira a super badass de todas, e ela começa a seguir os passos do doutor, inclusive o doutor Daisuke Ido. Ela começa e vira uma caçadora de recompensas também. E aí a história do mangá todo vai se desenvolvendo nela e nesse descobrimento de quem ela é, das coisas que ela viveu e tudo que ela passou, né? E ela vai como caçadora de recompensa e vai tendo vai tentando descobrir tudo isso, né? E o grande vilão dessa história, o principal vilão que está por trás das maquinações e maleficências é Destiny Nova, que é um doutor, né? Que vinha de Zalem também era de Zalem, só que ele começou a fazer umas pesquisas meio fora da caixa, umas coisas meio diferentes, e aí ele foi banido. Na verdade não foi nem banido, ele foge de Zalem porque ele quer pesquisar com humanos, ele quer fazer testes, tanto que ele revive o Dr. Ido, que ele chega uma época que o Ido morre, ele revive o Ido de volta. Ele cria uma nanotecnologia que ele acaba sendo quase imortal, ele não é imortal, né? Então, a gente tem esse cara que é um pesquisador louco, com robôs e lutas de robô, corrida, que a gente tem parte de umas corridas muito loucas. E tem uma pegada super cyberpunk, né? Futurista. Então a gente tem esse anime que, assim, como Ghost in the Shell tem uma temática muito boa, fez muito sucesso na época em que foi lançado. E aí chegou o filme. O filme que tem um design, um character design, né, dos personagens, né, muito fiel ao que a gente vê no mangá. A gente vê o martelão do doutor, a gente vê a roupa dele, aquele, sobretudo com um chapeuzinho muito parecido
A robô ficou muito, muito parecida. O que eles fizeram com o olho dela, daquele olho grandão, fica muito parecido com a personagem no mangá. Então eles mantiveram o James Cameron, junto com todo aquele leque de super produtores que está trabalhando com ele junto no filme, eles conseguiram manter muito, 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 muito bem os traços e as características do mangá no filme. Isso eu estou dizendo com base nos trailers que foram vistos. O que o trailer mostra é que talvez tenha uma pequena diferença na história, né? Apesar de ter muita coisa parecida, os personagens estão bem parecidos, dá uma ideia muito parecida com o primeiro arco do quadrinho, que é o arco do macaco, que é o primeiro grande vilão que eles descobrem, que é criado inclusive pelo Dr. Destiny Nova, né? Então ele brinca muito com essa parte inicial, só que eu acho que vai ter um toque típico dos americanos para ter uma identificação maior com a história deles. O que eu acho que é nesse ponto que eles podem estragar o filme. Tem que deixar isso bem claro, porque foi o que aconteceu com Ghost in the Shell. Eles tiveram que fazer as adaptações deles, as americanizações, né, quando é um filme que realmente não precisa, do mesmo jeito que a Alita não precisa, apesar dela ter essa... É um anime que é bem cyberpunk, é um anime que não tem uma coisa muito no japonês, sabe? Não tá ali fixado no japonês, na história japonesa. Tem muitos nomes que não são japoneses, inclusive. Claro, tem o Daisuke Ido, que é um nome completamente japonês, mas você tem Destiny Nova, você tem Alita, Gale, entre outros nomes, que são nomes ocidentais, são nomes que não estão ligados diretamente ao Japão. É uma coisa que não está ligada diretamente à cultura japonesa, então a gente poderia ver, sabe, uma adaptação mais fiel. Claro que eles vão ter que dar aquela mexida deles para encaixar, e aí pode ser nesse momento aí que a gente vai ter o... Talvez não, que eu espero que não, mas pode ser nesse momento aí que eles acabem errando a mão, né? Mas eu tenho que dizer que a adaptação do character design, do visual, da cidade, está tudo muito bem feito, muito, muito legal. Então, se você está ansioso para ver o filme e quer ver como é que vai ser e quiser descobrir mais sobre a Alita, minha recomendação, valeu o mangá, é muito legal, vocês vão se divertir bastante lendo esse mangá. Se não, vá assistir o filme no cinema, que assim, eu acho que pelo menos vale a pena a gente dar uma chance e ver o que é que essa galera tá fazendo com essas adaptações. Eu acho que pode ser uma adaptação muito boa, né? Tenho aquele medo, como eu já disse, mas eu acho que pode ser muito boa. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, um gostei, comenta, diz aí o que vocês estão achando e fiquem ligados que aqui o Papo de Irmão vai ter muito mais coisa, né? Porque a gente vai chegar e vai tomar esse YouTube. E é isso aí, galera. E outra coisa, saca os podcasts da gente, que a gente tem muito podcast legal. É só ir lá no SoundCloud, botar Papo de Irmão, é só ir lá no Spotify, botar Papo de Irmão. Qualquer lugar que você botar Papo de Irmão, você vai acabar achando a gente. Inclusive no Google. Se você botar no Google Papo de Irmão, você acha também, viu? É isso aí. Um beijo e até a próxima!